Olá, bom dia. Eu sou o Carlos Eduardo Canto e você está ouvindo o programa O Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Todos os sábados ao meio-dia, aqui na Jovem Pan News de Curitiba e Foz do Iguaçu, receberemos os principais nomes da indústria imobiliária. Nossos dois convidados de hoje, no primeiro bloco, Rodrigo Werneck, e no segundo bloco, Gastão Gonchorovski. Lembrando que para assistir às entrevistas completas, acesse o canal do YouTube da Top View. Lá você verá bastidores e o mercado imobiliário de canto a canto. Rodrigo Werneck é CEO e estrategista-chefe da Cúpula, hub de inteligência imobiliária com entregas de marketing, consultoria, educação e tecnologia. Empresa onde lidera um time com mais de 100 consultores. É host do podcast Modo Avião e publisher da Imóvel Report, plataforma de conteúdo especialista no mercado imobiliário brasileiro. E também idealizador do Cúpula Summit, evento anual que acontece agora em maio, reúne mais de 2.500 líderes e gestores de imobiliárias e incorporadoras. Rodrigo, obrigado por participar do Canto a Canto. Eu que agradeço, Canto. Grande oportunidade de estar conversando aqui contigo, um cara que eu admiro demais dentro do nosso mercado. Obrigado, é o mesmo, Rodrigo. Rodrigo, nosso papo aqui vai ser bem os nossos ouvintes para escutar um pouquinho da trajetória do mercado imobiliário, da indústria imobiliária. Então, você já é uma referência aí, não só aqui, como também no Brasil, pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí para os corretores de imóveis, imobiliárias, construtoras. Então, parabéns. E minha primeira pergunta, qual foi seu primeiro contato com o mercado imobiliário, Rodrigo? Meu primeiro contato foi em 2007. Quando eu abri a Cúpula, eu tive a oportunidade de logo no início da empresa, atender uma incorporadora, a incorporadora, a Vincer, incorporadora da família Alfredo Gulim, aqui em Curitiba, e tive o privilégio de interagir com um executivo que tocava a operação naquela época, o Juca Guarinello. O Juca tocava a operação e me dava aulas sobre o mercado, como que esse mercado funcionava. Me ajudou demais a entender o papel do corretor de imóveis, o papel da imobiliária, o papel da construtora, da incorporadora. A empresa nasceu como uma agência de marketing generalista, atendia revenda de carros, indústria, varejo, shoppings, enfim. E com o tempo nós nos especializamos no mercado imobiliário. Então, essa especialização, ela decorreu muito dessa afinidade. Eu sempre tive essa afinidade com o mercado. Uma afinidade que, para mim, foi definitivamente selada quando o Minha Casa Minha Vida surgiu lá em 2009, né? Eu tive a oportunidade de fazer algumas obras dentro do Minha Casa Minha Vida. Meu sogro é construtor, me convidou, falou, vamos construir dentro do programa? E eu comecei, não entendia lá muita coisa, mas fizemos aí mais de 50 casas na cidade industrial de Curitiba, e numa dessas obras a gente foi entregar a chave e ele me convidou, falou, vem entregar a chave aqui, porque eu só entrava com dinheiro, né? Só botava o dinheiro, vendia muito fácil, né? Não precisava fazer esforço de venda nenhum. Direto, né? Exato, tinha financiamento, você botava o tapume, os corretores já estavam trazendo cliente, e numa dessas entregas meu sogro me chamou, a gente foi lá e o gerente da Caixa, né? Assinamos os contratos lá dentro da Caixa, enfim, e a compradora era uma senhora grávida. E ela perguntou, mas quando que eu vou receber a chave? O gerente falou, não, agora vai pro cartório, daqui a 30 dias a senhora recebe a chave. E ela estava para dar à luz ali dentro de 20 dias, 30 dias, alguma coisa assim. E aí meu sogro falou, não, a senhora vai levar a chave agora. Né? Pensa, Canto, essa moça começou a chorar na nossa frente de emoção. Ali a minha conexão com esse mercado foi definitivamente selada. Eu falei, não, é esse mercado em que eu quero realizar trabalhar. O sonho das pessoas. É isso não tem preço. Né? Toda vez que eu conto essa história me arrepia, porque é por conta de situações como essa que eu tô aqui, quero proporcionar isso, quero estar ao lado de quem proporciona, né? Imobiliárias, incorporadoras, corretores de imóveis. É um mercado
assunto apaixonante, complexo, relevante, indispensável na vida das pessoas. Sou suspeito para falar sobre o imobiliário. É exatamente isso. É quando você está lá querendo estudar, parece que você é mordido, né? As histórias que as pessoas têm contado aqui, Rodrigo, é assim, né? Não tem nada fácil, né? É muito legal, né? Essas histórias, e é bom te mostrar para os nossos ouvintes, né? Que você não chegou ontem aqui, você veio desde 2007. Inclusive, você fez uma coisa que poucos corretores fazem, que é construir. Então, você teve apesar que teu sogro cuidava, você põe o dinheiro, mas conversava bastante sobre isso, né? E lembra do seu primeiro curso ou palestra? Lembro do primeiro conteúdo que eu consumi como público, né? Do nosso mercado, era por volta de 2014. Aqui em Curitiba, eu fui numa palestra do Guilherme Machado, aqui em Curitiba, com a dona Marília Gonzaga. Ela me levou e aquilo para mim marcou, assim, eu vi o quanto esse mercado ele pedia desenvolvimento, o quanto ele demandava essa profissionalização que a gente experimentou ao longo dos últimos 5 anos, eu diria. Foram anos de crescimento exponencial para o nosso mercado, em que o nosso mercado mudou de patamar. Eu acho que você... Principalmente, como você falou, 4, 5 anos, principalmente durante a pandemia. Eu sempre digo que se não fosse as mortes que ocorreram, foi a melhor época da história do mercado imobiliário. A casa ficou em evidência, isso, né? A casa foi a protagonista, a gente entendeu o quanto o nosso lar, né, o nosso abrigo, o quanto ele é importante, ele é valioso, é o nosso porto seguro, de certo modo. E a tecnologia, né, Rodrigo, teve que vir muito mais rapidamente, porque muitos esqueciam da tecnologia. E durante a pandemia você tinha que utilizar muito mais o famoso fica em casa, daí você tinha que atingir o cliente, né, dessa maneira, né? Exato, e ali eu percebo que o nosso mercado ele mudou de patamar pela perspectiva dos clientes. Os clientes passaram a nos enxergar de uma forma diferente. Algo que nos Estados Unidos a gente sabe que não é uma novidade, né? O corretor de imóveis lá, ele tem um status... A associação lá é uma das mais importantes dos Estados Unidos. Fortíssimo. Né? Um lobby fortíssimo. E lá o corretor ele é visto como uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que é influente dentro da sua comunidade. E aqui no Brasil a gente não tinha isso. Nesses últimos 5 anos eu consigo perceber claramente essa mudança de status. Hoje você vê corretores que de fato são celebridades, corretores que são reconhecidos nas suas cidades, que são pessoas notáveis. Esse é um fato muito recente e que eu considero importantíssimo, porque ele serve, inclusive, como um imã que agrega, que atrai mais talentos diferenciados. Então, hoje eu consigo ver uma densidade de talentos crescente, muita gente qualificada vindo de outras profissões para o nosso mercado, e isso só alimenta esse ciclo virtuoso de crescimento que puxa a valorização dos imóveis. Quando você falou do Guilherme Machado, que é um palestrante aí também referência no Brasil, mas e o primeiro curso? Qual foi o primeiro curso que você deu para imobiliário e para corretores de imóveis? Nós começamos em 2018 fazendo um treinamento focado em locação, aluguel master, que era outro mercado que era tido como o patinho feio, né, dentro do imobiliário. A locação é um mercado que historicamente o aluguel ele acabou muito em função da superinflação, dos juros altíssimos. A inflação comia o patrimônio das pessoas, enfim, e o aluguel sempre foi entendido pelos investidores como uma estratégia de defesa patrimonial, né? Num país que já teve confisco de poupança, enfim, e o aluguel dentro das imobiliárias, junto aos incorporadores, mesmo aos corretores, ninguém nunca olhava para o aluguel assim com tanta atenção. E nós, na Cúpula, enxergamos que havia uma tendência fortíssima. Essa necessidade aí crescente, o mercado ia convergir para o aluguel, porque a estagnação de renda, valorização dos imóveis, isso cria um cenário muito favorável para o aluguel.
E aí a gente começou em 2018 o Aluguel Master, foi o nosso primeiro treinamento em que a gente reuniu imobiliárias do Brasil todo, aqui em Curitiba, para preparar essas empresas para inovação, porque a tecnologia estava chegando e estava mudando por completo a dinâmica de locação. E a partir dali vieram uma série de treinamentos, eventos e cursos. Então você veja, para os nossos ouvintes, né, tendo a cúpula como educação, né, especializada no mercado imobiliário. Agora, eu queria que você falasse sobre o corretor de imóveis, né? Hoje a profissão de corretor de imóveis. Você que está inserido hoje com as imobiliárias, está inserido com as construtoras. O mercado de Curitiba hoje, o VGV, que seria de lançamentos para aqueles que não conhecem, né? É lançado em Curitiba praticamente 6 bilhões de reais ano. E dentro da nossa profissão, nós estamos sempre querendo e tem empresário, tem profissionais de todas as áreas, né? Como é que você vê, e nesse tempo todo, traça assim um paralelo dos corretores que você ensinou lá atrás, você mostrou nessas imobiliárias, essa pujança do mercado imobiliário. Eu quero que os nossos ouvintes saibam da importância que tem. Eu trouxe aqui o pessoal também para falar sobre a mão de obra da construção civil, que hoje muitos vão trabalhar de Uber ou qualquer outro tipo de trabalho, que não estou aqui desmerecendo, mas dentro da indústria imobiliária existe você tem lá você tem um crescimento, né? Você consegue crescer. E no mercado imobiliário com empresas como a sua, hoje demonstrando, então conta para nós aí sobre essa parte do corretor de imóveis, para aquele que está nos escutando, que hoje em dia pode ser que amanhã, hoje à tarde, já vai procurar uma imobiliária para poder ser um corretor de imóveis, porque os valores dependem dele. Perfeito. O corretor de imóveis é um profissional que hoje está em franca ascensão, mas nem sempre foi assim, né? 10 anos atrás, muito se falava, inclusive, sobre o fim da carreira do corretor de imóveis. O que se especulava à época? Que a internet, difundida amplamente, possibilitaria que compradores e vendedores fizessem a transação sem que houvesse a necessidade do intermediador. Então, surgiram plataformas, né, na internet tentando fazer essa desintermediação, só que ficou evidente o quanto isso não era sustentável, porque não é simplesmente, né, dar um match aqui, gostei e tal, quero esse imóvel. Tanto é que você foi para outra linha, né? Você foi educar essas pessoas. Exato, porque essas pessoas são absolutamente necessárias na intermediação. A intermediação, à medida que você tem um valor agregado maior dentro da transação, seja qual for, tá? Canto, pode ser um copo aqui de plástico, pode ser um telefone celular, pode ser um carro. A lógica humana funciona da mesma forma. À medida que você agrega valor, você torna essa compra menos frequente, você precisa do intermediador. Então, por exemplo, vou comprar um barco. Você compra um barco, possivelmente a cada 5 anos, a cada 10 anos, ou talvez uma vez na vida, enfim. Quando você vai comprar um barco, você vai investir 500 mil reais, você vai investir 1 milhão de reais, 2 milhões de reais. É muito dinheiro envolvido. Você não vai comprar simplesmente abrindo um site e clicando que você quer um determinado barco. Essa lógica vale para o imóvel, essa lógica vale para avião, essa lógica vale para todos os itens de altíssimo valor agregado. Então, a desintermediação ela é possível para eu pedir um carro aqui de aplicativo, vale para eu pedir pizza, vale para eu comprar uma peça de roupa, tá tudo bem, eu paguei hotel, lá. Comprar uma passagem. São coisas de baixo investimento e alta frequência. Eu peço pizza toda sexta-feira, eu compro viagens na internet todo mês, então eu me viro muito bem sem o intermediador. Então, o corretor de imóveis, dentro desse contexto, ele acabou preservado diante do avanço da tecnologia. A tecnologia não representou uma ameaça para ele. Pelo contrário, a tecnologia fortaleceu, empoderou o corretor de imóveis. Por quê? Porque hoje o corretor de imóveis, ele pode trabalhar sozinho, na condição de um autônomo, ou ele pode trabalhar vinculado a uma imobiliária ou uma incorporadora.
Antigamente, a figura do corretor que trabalhava sozinho era uma figura muito, muito rara. Era muito difícil você ter que... É difícil. Imagina, eu vou fazer 50 anos como corretor de imóveis em 2026. 48 anos estou no mercado. Você contando a história, imagina 48 anos atrás, o que era o corretor de imóveis. Ele tinha que se juntar. Era lá o picareta, era lá a pior. Hoje não, né? Hoje, com empresas como a sua, com a Cúpula, você tem todos esses ensinamentos. Né? Exato. Hoje o corretor, ele faz as fotos dele com o celular, ele sobe essas fotos na internet, ele tem um site, ele tem um marketplace onde ele publica os seus anúncios, ele tem um robô que faz o atendimento dos interessados ali no início da jornada, ele consegue na internet pesquisar o nome do proprietário de um determinado imóvel que ele quer angariar para fazer a venda. A tecnologia possibilitou que esse corretor que fazia 3, 4 transações num ano, que hoje esse corretor faça 12, 15, 18, 20 vendas num único ano. Então, isso significa que aquele profissional do passado, que você certamente conheceu muitos, né, Canto? Que tinha ali, de certo modo, uma renda que oscilava muito, né? O cara ficava lá 90 dias, 120 dias sem vender. Hoje, com esse mercado acelerado pela tecnologia, esse corretor vende todo mês. Então, não tem mais pênalti, não tem mais contra de ser um corretor de imóveis e ter que ficar lá 60, 90, 120 dias sem receita. Esse cara está ganhando e ganhando mais do que muito executivo de empresa grande. Isso que eu comentava bastante, né? Eu digo, Rodrigo, eu estava lá no heliponto do 2820 lá do Praia da Laguna. E eu circulei ali, a gente fez uma foto lá com a confraria, com os confrades, né? E depois eu circulei e fiz um vídeo. E eu fiquei imaginando, né? Imagino, o corretor de imóvel, ele tem a cidade inteira para ele negociar, para ele poder avaliar e captar, né? Então nós temos praticamente ali os honorários na média de 5% de uma cidade inteira. Se o corretor de imóveis gosta de pessoas, então digo o vendedor, né, como você bem disse, né, o vendedor, ele gosta de pessoas, ele gosta de trabalhar e gosta de realizações, por que não procurar a nossa profissão, que os honorários são ilimitados, depende de você. Agora, Rodrigo, na tua opinião, nessa tua experiência, quais os requisitos básicos para você ser um corretor de imóveis? Diga para os nossos ouvintes. Perfeito. Em primeiro lugar, tem que gostar de gente. Eu também sempre pouco falo isso. Não sempre. Tem. Se gostar de pessoas. Eu não gosto de interação, né? Sou tímido, gosto de ficar no meu cantinho aqui reservado, não é um bom caminho para você. Segundo lugar, você tem que entender que a sua vida pessoal, ela tem que estar amarrada na tua profissão. Então não tem essa, né? Não, no final de semana eu vou ficar aqui no meu cantinho e tal. Não. Você tem que, inclusive, orientar várias das suas tomadas de decisão pessoais em função da profissão, do tipo, qual academia que você vai fazer musculação, lá que você vai fazer seus exercícios. Não é a academia que você gosta, é a academia que é frequentada pelos seus clientes. Perfeito. Você vai no teu barbeiro que você gosta? Não, você vai no barbeiro que é frequentado por seus clientes. E não ter medo de passar o cartão. Exatamente. Fala que eu sou corretor de imóveis, você precisa de alguma coisa. Sempre alguém está querendo comprar ou vender, né? O tempo todo se posicionando, né? Então esse é o segundo ponto, assim, você precisa ter um círculo social muito, muito rico e alinhado com a sua estratégia, né? Quando você diz, você tem a cidade inteira para trabalhar, é isso, é uma indústria riquíssima, só que tem uma armadilha aí, que é você ser um generalista dentro desse mar de profissionais que estão ali dividindo o mercado contigo. Hoje a grande tendência que nós vemos é
Aí especialização. Não existe mais, os teus próprios cursos já dizem, você fez locação, faz venda, agora você vai fazer um evento, acho que em junho em São Paulo, sobre acho que lançamentos, olha, então você faz muito bem essa parte, né? Exato, hoje o profissional ele tem que ter a sua estratégia de trabalho muito bem definida, o seu público muito bem recortado, né? A internet ela nos engana, ela nos coloca uma armadilha, né? Você pode fazer um anúncio na internet e impactar 200 mil pessoas em Curitiba, só que essas 200 mil pessoas, elas não te conhecem, elas não têm qualquer conexão com a sua figura. E aí começa o desafio de você ir recortando. Não, mas eu sou um corretor especialista no Bom Retiro, né? Eu tô lançando agora uma incorporação minha ali no Bom Retiro como incorporador. Poxa, eu adoraria encontrar os corretores que são especialistas no Bom Retiro, que conhecem aquela região a fundo, que atraem clientes. Salão, farmácia, panificadoras, ali. Exato. Então, esse é o grande futuro assim, para os corretores cada vez mais especializados, com nichos bem definidos. Porque o corretor, se ele frequenta, por exemplo, né, a barbearia, se ele frequenta o restaurante, a academia de um cliente de um determinado perfil de renda, dificilmente ele vai conseguir vender fora daquele perfil de renda. Então você tem que ter toda uma estratégia bem amarrada para poder prosperar. Vocês, né, nossos ouvintes que estão em dúvida quanto à profissão do futuro e do presente, né, daqui de Foz do Iguaçu, onde está sendo transmitido também, Maringá, Londrina, sigam aqui os conselhos do Rodrigo, né, e principalmente, como ele falou, a internet hoje tem tudo, mas hoje tem empresas como a Cúpula que está ensinando o corretor de imóveis. Então, vão procurar, vão se especializar, que eu tenho certeza que vocês vão agradecer aqui ao programa. Agora, Rodrigo, vamos falar um pouquinho sobre esse teu, na verdade, um sonho, né? Você querer trazer para Curitiba, uma cidade que ela é receptiva, mas fazer um evento como o Cúpula Summit. Então, conta para nós. Inclusive vai ser agora, né? Em maio, dia 17 e 18 de maio. Mas conta aí como que surgiu essa, né? Que realmente tem que ter muita vontade, muita criatividade. Eu acho que cada ano você está superando. Legal. A ideia do evento surgiu durante a pandemia, quando a gente percebeu essa reação muito forte do nosso mercado, esse protagonismo do nosso mercado. Nós já vínhamos fazendo treinamentos e cursos impactando empresas e profissionais de todo o Brasil. E quando a pandemia começou a ficar evidente que o pior momento havia passado, a gente entendeu, há um espaço aqui para fazer um evento de grande porte, e nós fizemos questão de trazer esse evento para Curitiba. Por quê? Porque somos daqui, porque temos aqui no Paraná um mercado que é referência para o Brasil, um mercado muito organizado, um mercado profissional, ético, com empresas que são referências nacionais, uma Plaenge, uma Yoshi, a Polar, são empresas que de fato são admiradas pelo Brasil afora. Raul Fugêncio de Londrina, Pedro Granado em Maringá, é uma terra de empresas admiráveis. A gente entendeu que havia essa oportunidade, lançamos o evento, a primeira edição lá no finalzinho de 2021, fizemos a primeira edição ali no começo de 22, a segunda edição em 23 e agora a terceira edição em 24, nos dias 17 e 18. Para nós é muito orgulho trazer Curitiba para essa rota nacional dos grandes eventos no mercado imobiliário. Hoje nós somos efetivamente o segundo maior evento do nosso mercado, e o nosso evento ele é focado em profissionais de alta performance, líderes, decisores, donos de imobiliárias e incorporadoras. E Curitiba agradece, né? Porque o turismo você movimenta bastante, e a rede hoteleira também, né? Ela tem condições de absorver todo esse pessoal, né? Você deve ter pensado nisso na época, né?
E muitos, sim, com certeza, e muitos negócios originados, inclusive, envolvendo as nossas empresas, né? O evento é dia 17 e 18, mas dia 16 acontece um fenômeno muito interessante, Canto. Se você for numa imobiliária de médio grande porte aqui em Curitiba, você já vai ver o público do evento circulando e fazendo benchmark, visitando, conhecendo, né? Ano passado eu passei na central de vendas da Laguna, tinha lá um grupo fazendo visita. Fui na Plaenge, tinha outro grupo fazendo visita. A gente, inclusive, organiza algumas visitas guiadas e muita gente vai por conta e eu acho isso fantástico, porque, de certo modo, é o nosso jeito curitibano, paranaense aqui de fazer negócios imobiliários, pautando e influenciando o mercado brasileiro como um todo. E o corretor de imóveis, né? Eu, por exemplo, quando viajo, eu vou diretamente nos estandes centrais de venda. Quando eu vou para Miami, Nova York, enfim, fora, parece que chama, né? Tem um imã para a gente ir lá saber o que está acontecendo. Mas conta para nós alguns palestrantes para essa edição que são referência hoje nos seus setores. Legal, a gente está trazendo alguns nomes que são referência no Brasil, fora do mercado imobiliário, inclusive. Então, alguns destaques aqui, a gente está trazendo o Mike Del Prete, que é o maior estrategista global de tecnologia para o mercado imobiliário. Então, é um cara que conhece a fundo e estuda demais a relação pelo mundo afora entre corretores imobiliários e marketplaces. É um cara que nunca pisou no Brasil, a primeira vez que ele está vindo para o Brasil e está vindo a nosso convite aqui, a primeira vez que ele vem para a América do Sul. Nós estamos trazendo também o CEO do Rock in Rio, que é um evento, uma experiência fantástica, né, que inspira muita gente dentro do mercado imobiliário. Estamos trazendo também uma futurista, a Bea Carvalho, uma mulher, uma brasileira que vive na Europa e que pesquisa muito sobre o futuro, como ele vai se organizar pela perspectiva de uso das cidades, moradia, enfim. Estamos trazendo a Latifi, a Zena Latifi, que é uma economista, foi secretária de Estado de Fazenda em São Paulo, é uma mulher preparadíssima que vai falar sobre macroeconomia, para onde que o Brasil está indo, além de profissionais de destaque à frente de imobiliárias, gestores, incorporadores, que também são ao todo 90 palestrantes ali, 90 conteúdos que estarão disponíveis. Então, agora, Rodrigo, nós estamos quase finalizando o programa. Vê como vai rápido. Quando a gente fala do mercado imobiliário, indústria imobiliária, é muito rápido, né? Ficaria aqui muito tempo, né? Falando. Agora, eu gostaria que você falasse também como que o ouvinte acessa, né? Os nossos corretores acessa, deve ter ainda hoje entradas, né? Como é que ele acessa para estar presente no dia 17 e 18. Perfeito. Os ingressos estão disponíveis no site do evento. O site do evento é Cupola, CUPOLA, Summit.com.br. Lá tem as possibilidades tanto do ingresso para participar do conteúdo, quanto dessas visitas do dia 16, que também são bastante procuradas. Então vamos lá, né? E eu queria também falar para você como você está fazendo um trabalho aí espetacular, já disse no começo do programa, mais uma vez dar os parabéns, né? E também aqui o mercado imobiliário de canto a canto do Grupo RIC, o presidente, o Petrelli, está abrindo esse canal para nós, né, da indústria imobiliária. Isso é muito importante, porque nunca tivemos, né, um alto-falante para o mercado. E você sabe o quanto é difícil, né, de termos hoje mídias direcionadas, né? Quer dizer, isso aqui talvez seja um embrião para que a gente consiga. Então, queria que você falasse um pouquinho dessa parte de mídias hoje para encerrar o programa. Perfeito. Vejo que a RIC está na vanguarda com o seu posicionamento, um posicionamento muito claro, seja através da Jovem Pan, seja através da RIC TV, da Top View, com impresso qualificadíssimo, dirigido para um público muito qualificado. A operação em Santa Catarina também, uma operação que é referência em termos de audiência e conteúdo de qualidade. O conteúdo é soberano, Canto.
O conteúdo é soberano e a RIC e o Petrelli com isso se posicionam muito bem. Conteúdo de qualidade, e isso jamais perderá valor, mesmo diante do avanço aí de redes sociais. Enfim, eu vejo claramente que isso, de certo modo, cria uma fragilidade, né? A gente começa a se descolar muito da verdade. E essa informação, esse conteúdo de qualidade produzido por empresas como a RIC, isso é uma matéria-prima valiosíssima. Vocês estão de parabéns pelo projeto. Obrigado, Rodrigo, pela entrevista, e com certeza eu e os nossos ouvintes vão estar lá no dia 17, 18 e quem sabe também no dia 16. Então, obrigado. Esse foi o Rodrigo Werneck para o Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Canto. Voltamos com o programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Dessa vez recebendo Gastão Fabiano Gonchorovski, formado em marketing pela Universidade Positivo, nascido na Fazenda Rio Grande. É empresário dos setores de construção civil e do mercado imobiliário, nas áreas de incorporações, desenvolvimento de cidades, consultoria em negócios e transações imobiliárias, fundando as seguintes empresas: Indespar Negócio, Indespar Participações e RUT Imobiliária Corporativa. Gastão, obrigado por participar do Canto a Canto. Satisfação enorme estar aqui com você, Carlos Eduardo Canto, né? Um grande profissional do nosso mercado imobiliário, e muito feliz, né? Por ter nos convidado, e estamos aqui para contribuir com esse excelente programa. Gastão, a gente vai falar bastante sobre a tua cidade, onde você nasceu, né? Acho que você conhece um pouquinho lá, né? Então, essa explosão da Fazenda Rio Grande. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória lá na Fazenda Rio Grande. Na verdade, já diz o nome, era uma fazenda, né? Interessante. Obrigado mais uma vez, Canto. Permita-me chamá-lo de Canto aqui, né? Com certeza, é o meu nome. Carinhosamente conhecido aí no mercado. A minha relação com a Fazenda Rio Grande, ela é umbilical, né? O meu avô chegou lá nos anos 50 para 60, nessa década, e ele era professor do Estado. E ele lecionava, na época, a Fazenda Rio Grande ainda pertencia a São José dos Pinhais, tá? E daí que desmembrou lá nos anos 62, 63 de Mandirituba, e em 1993, daí virou Fazenda Rio Grande. Então a minha família já chegou lá quando ainda era São José dos Pinhais. E dessa relação, então, daí meu avô, então, foi, né, tendo seus filhos, alguns permaneceram lá e outros saíram de lá, né, e o meu pai acabou permanecendo lá, né, e já começou a ser empreendedor lá, especificamente em 1975, né, onde ele fundou uma operação de uma indústria de metalurgia, na época, que acabou sendo um grande fornecedor da construção civil aí, do mercado, não só de Curitiba, mas de toda a região metropolitana. Então, essa é a nossa relação, né? Eu sou nascido ainda em Mandirituba, né? Que depois se transformou em Fazenda Rio Grande, mas a minha relação, né? Desde lá, desde do meu nascimento, eu acompanho, né? O crescimento e evolução dessa cidade, né? E todos os desafios, né? Que ela já passou por esse período e ainda vai passar, né? Pelo seu crescimento constante que é visto a olhos clínicos aí. Você disse, era o distrito de Mandirituba, né? Que ano que foi emancipada a cidade? 1993. 93? Isso. Então, praticamente, hoje em dia, né, nós estamos aí com uma pujança. Agora, voltando para Fazenda Rio Grande, a gente nota que foi uma explosão, né, nesses anos. Mas quais estão sendo assim, os diferenciais, os nossos ouvintes, né, da Fazenda do Rio Grande, que eu acredito que seja a cidade que mais cresce aqui na região metropolitana? Muito bem, Canto, ótima pergunta. E é uma pergunta que eu ouço muito, né? me questionam bastante, né? Eu, inclusive, preparei aí algumas palestras aí, e conforme a nossa agenda, a gente acaba
palestrando, né, em alguns ambientes, né, do nosso setor econômico, lógico, da nossa empresa, e de como liderança, né, que a gente ocupa função em outras organizações também. Mas o crescimento da Fazenda Rio Grande se deve por vários motivos, né? Aí, se eu for contar toda a história, demora um pouquinho, vai ocupar todo o seu tempo, mas de forma muito resumida, vamos pegar aí, traçar aí dos anos 70 para cá, né, onde Curitiba começou a se transformar, né, como uma cidade mais planejada, pensada, enfim, pelo menos é o que a gente acompanhou, né? E nessa estruturação de Curitiba, né, onde se criou-se aí as estruturas mais de planejamento, né, e os prefeitos que passaram por essa capital, começou a se trazer muita gente para a capital de Curitiba, né? E, consequentemente, essas pessoas, né, além de ocupar a cidade de Curitiba, também começaram a explorar os espaços metropolitanos. Aí já passamos aí para os anos 80. Aí nos anos 80, você deve lembrar disso, e muitos dos ouvintes aqui, nos anos 80, Curitiba teve lá o seu lançamento da capital ecológica, né, para quem lembra. Isso despertou o interesse de trazer muita gente do estado para Curitiba. Então, muita gente do Paraná, de outras regiões, acabaram vindo para Curitiba. Até porque nessas épocas também houve quebras de safras, né? Por exemplo, lá na região norte, lá do café, entre outras, que deu aquelas super geadas lá. Então, muita gente desistiu daquilo e veio tentar as oportunidades em Curitiba. Chegando em Curitiba, nem todo mundo conseguia se alojar em Curitiba. É questão de preço e tal. E aí começou a ir para a região metropolitana, né? Fazenda Rio Grande começou a ser aberta, ainda era Mandirituba, era distrito de Mandirituba, mas começou a ser aberto muitos loteamentos lá, o parcelamento de solo, né? E naquela época não tinha tantas exigências como se tem hoje para você se criar um novo bairro, né? Se traçavam as ruas, né? Se mapeavam lá os lotes, enfim, mas não se tinha toda aquela exigência, era mais simplificada a operação, né? Ficava muito em cima da prefeitura local e não tinha outros órgãos, né? Isso naquela época, pelo que eu me lembro. Então, muita gente começou a chegar em Curitiba e começou a ir para a região metropolitana. E Fazenda Rio Grande, né, foi uma delas. Até porque, na época, né, se oferecia ônibus de graça, né? O prefeito de Mandirituba oferecia ônibus de graça. E isso contribuiu, né, para muita gente. Pô, tô chegando aqui, vou comprar um lote totalmente financiado lá barato e ônibus de graça para poder trabalhar, que daí o mercado era na capital. Então isso despertou interesse de muita gente. Então aí estourou várias regiões da região, como Fazenda Rio Grande, depois Piraquara e São José, Arauca já vinha em franco crescimento, né? Araucária, entre outros municípios. Passando aí para os anos 90, houve a industrialização da região metropolitana, principalmente no setor automotivo, onde veio as grandes montadoras, né? E que acabaram se alojando em São José dos Pinhais, Campo Largo. Fazenda Rio Grande absorveu aí indústrias que forneciam... Qual foi a primeira assim, grande indústria que, sabe, virou lá o interesse por Fazenda Rio Grande? Eu me lembro que na época o Matilhão foi para lá, né? Mas isso foi já uma nova safra, né? Mas lá atrás... lá atrás, a maior indústria que chegou lá, que é uma indústria muito grande fisicamente, era a chamada Wood Green, que era uma empresa que exportava madeira, porque o polo madeireiro era muito forte naquela época, nos anos 80, 90. E na região que vinha ali de Santa Catarina, né? Isso, exatamente. Aí, porque ela teve evoluções, né? Primeiro é o mercado da argila, né? As olarias, né? Aí se passou para o mercado da madeira, aí se esgotou a matéria-prima, aí virou começou a se transformar numa cidade de loteamentos, né, de potencial comercial, e daí se transformou, né, nessa cidade que é Fazenda Rio Grande. Então, nos anos 90, da industrialização que teve do mercado automotivo, né? Aí começou a ter uma explosão mais direta, né, de moradores, até porque se emancipou a cidade, né? Daí ela virou município de fato, e chegando gente em Curitiba, né, querendo morar em Curitiba para trabalhar na região metropolitana, acabou optando muito por Fazenda Rio Grande. Foi onde deu o primeiro pico de crescimento demográfico, né? Nos anos 2000 chegamos a ter um pico de crescimento de mais de 10%.
Era muito grande, né? Hoje ainda ela cresce, a nossa que mais cresce chegou a 5. Naquela época chegou a dar mais de 10. Então você veja, Canto, foi fora do controle, né? E por que todo mundo quer ir para a Fazenda Rio Grande, né? Isso que eu ia perguntar. Quais são aí os diferenciais, né? Em morar e trabalhar na cidade. Isso. Aí eu tô falando aqui demograficamente ainda, né? Demograficamente. O que acontece? Se você olhar o traçado de Curitiba, né? Você tem aí... você traça uma rosa dos ventos aí, né? Em cima da capital. Hoje, com o crescimento e as limitações geográficas e ambientais que se tem em todo o elo da região metropolitana, o eixo sul, que leia-se primeiro, atravessa-se Fazenda Rio Grande e depois vai para outros municípios, aí como Mandirituba, esses tem até Rio Negro lá, por exemplo, que daí se cria o território chamado Gralha Azul, que é o território lá que é coordenado lá pela ANSULEP, né, que é a Associação dos Prefeitos daquele território. Então, você tem limitações ambientais aí por exemplo, Campo Largo, ali, região de Colombo, Piraquara, então nem se fala, né, por questões da água. Então daí começa a ficar mais difícil a questão de se levar indústrias e empreendimentos imobiliários para essas regiões. Já olha... Exatamente. Além de serem regiões que às vezes a questão topográfica não é tão facilitada para determinados tipos de empreendimento. Tá? A Fazenda Rio Grande não tem nada disso. Ela tem uma permissibilidade ambiental praticamente não na sua totalidade, né? Claro, não 100%, mas ela tem uma grande permissibilidade ambiental. Ela é topograficamente planíssima, assim, né? Ela é muito plana. É uma fazenda. Ela é plana, né? Eu sempre falo, né, para quem gosta de ciclismo, Fazenda Rio Grande é para ciclismo amador, né? Porque ela é muito plana. Não tem muitos aclives aí para quem é praticante do mountain bike, né? E também o posicionamento logístico dela, né? Nós estamos aí em horário normal, onde da rádio até a Fazenda Rio Grande, nós vamos aí demorar 35 minutos, tá? Então estamos muito próximos aí. Próximos a Porto, a Aeroporto, a São Paulo, Santa Catarina, e temos uma rodovia que é o nosso vetor de crescimento, que é a BR-116, entre outras, mas essa é a principal, que praticamente corta a cidade 45 por 55. Então, isso leva e traz desenvolvimento, mas também traz os desafios. Então, o que acontece? Hoje, se você analisar no cenário, principalmente o cenário de empreendimentos residenciais e no cenário de investimentos industriais, acaba que Fazenda Rio Grande ou esse eixo sul é uma grande alternativa, né, para você fazer a implantação da sua estrutura. Então acabou represando isso em Fazenda Rio Grande, mas assim, os outros municípios advindos ali ao sul já começam a ser olhados. Eu tenho falado aí que Mandirituba começa a se preparar como daqui 10, 15 anos aí, como um próximo futuro celeiro industrial, pelo estoque de áreas que tem e pela legislação, né, de permissibilidade ambiental que se tem para a instalação de investimentos industriais. E, consequentemente disso, né, vem estruturas de residências, né, que vai ter que se criar, novos parcelamentos de solo, né, e o comércio vem atrás disso naturalmente, né, porque o comércio, se tiver gente, se tiver consumo, ele vai estar junto, né. Então, superficialmente, bem rapidamente, contando por que Fazenda Rio Grande é tão demandada, é por causa desse conjunto, dessa equação de fatores aí que faz com que ela seja olhada mais carinhosamente, né, principalmente pelos investidores e grupos empresariais. Eu vejo que a Fazenda Rio Grande, acho que para mim é um bairro de Curitiba, né? Mas hoje tem gargalos indo para lá, né? As pessoas que moram, trabalham ali e também caminham para Campo Largo, Gastão. Eu também vejo que a topografia, não a topografia, geograficamente a cidade ela é pequena, né? Você não tem ali, ela não é expansiva, não é uma área muito grande da Fazenda Rio Grande. Agora, o que eu vejo é que as pessoas poderiam morar nesse bairro que é a Fazenda Rio Grande, mas hoje tem certas dificuldades na questão da infraestrutura, né? Eu não sei se você tem esses números, a maioria das pessoas estão vindo ainda trabalhar aqui em Curitiba ou estão ficando lá. E se estão ficando lá, a prefeitura tem que, logicamente, cada vez mais ter essa infraestrutura
de educação, de saúde, de segurança e tudo mais. Isso tem acontecido, então primeiro saber se essas pessoas que estão morando lá, qual a população que tem lá, se as pessoas estão mais trabalhando em Curitiba, na região, do que propriamente na fazenda. Ótima pergunta, Canto. Fazenda Rio Grande, ela teve um crescimento demográfico de 5,13%. Isso quem identificou foi o IBGE, né, agora no ano de 2022, né, quando fez a contagem do censo. Se você pegar números da região metropolitana, até eu tenho aqui um trabalho que nós desenvolvemos lá pela nossa operação empresarial, o município da região metropolitana aí, que mais cresceu aí, chegou a 2%, 2 e pouco por cento. Fazenda Rio Grande fez o dobro. Então ele foi o segundo que mais cresceu no país. Estou falando de populações acima de 100 mil habitantes. Certo. Tá? Praticamente ele empatou lá com o Senador Canhedo, que é uma região lá de Goiás, né? Que é uma região metropolitana muito similar à nossa aqui. Então ele teve um crescimento muito grande com relação a isso. Ele, territorialmente, o município ele tem 116 quilômetros quadrados. Ele é muito pequeno. Tá? Ele é um pouquinho maior que Pinhais, que já é também municípios pequenos, se você comparar com São José dos Pinhais, com propriamente Campo Largo, né? Com a Lapa, então, nem se fala, né? A Lapa é um município muito gigante, né? É a menor cidade, acho que da região metropolitana. É a segunda menor da região metropolitana, né? E uma das menores em território do Paraná. Mas assim, pelo número de pessoas que está lá, ele é muito adensado, tá? É pessoa, né, tropeçando em cima de pessoas, né? Se nós mantivermos, Canto, é um dado muito interessante, claro, isso é uma conta que a gente fez aqui. Se nós mantivermos os 5,13% de crescimento demográfico para os próximos 15 a 20 anos, estima-se que nós vamos ter uma nova Fazenda Rio Grande lá, ou seja, mais 150 a 200 mil novos habitantes, se mantiver os 5,13% que o IBGE identificou. Eu acredito que não vai manter os 5,13%, ele vai cair um pouco, mas seguramente acima dos 3,5% ele vai ficar. O que vai dar aí tranquilamente acima de 120, 150 mil habitantes daqui 15 anos, se mantiver tudo isso. Então é uma nova cidade que tem que se criar. Se hoje nós temos 150 mil e vamos ter daqui 15, 20 anos, é uma nova cidade. Mas não tem infraestrutura para isso. A infraestrutura está sendo pensada, está sendo criada. Inclusive, existe lá dispositivos da sociedade organizada, como o Conselho de Desenvolvimento Econômico, que é o Profaz, a Associação Comercial e Industrial da cidade também é muito atuante, né? Assim faz, né? Que tem colaborado com o poder público no sentido de criar alternativas, porque o poder público, na verdade, ele é aquela correria diária, né? É dar conta do que está acontecendo, né? E às vezes não consegue parar para planejar. Então, esses dispositivos acabam auxiliando, né? A sociedade organizada acaba auxiliando, né, a tomar a decisão do poder público, para não concentrar só em cima, às vezes, do prefeito, enfim, né, ou simplesmente em cima do Estado. Mas tem sido pensado estrutura, sim, na questão da mobilidade urbana, que é um dos nossos principais gargalos, né, inclusive foi anunciado até há poucos dias aí, questões estruturantes da cidade lá, para se unificar os dois pontos da cidade, uma vez que a rodovia praticamente corta ela ao meio, né, existe aí um pensamento aí da sociedade lá de se mudar o eixo da rota da rodovia, né, para daqui 10, 15 anos aí, desviando ela do perímetro urbano da cidade, onde vai virar uma grande avenida, né, que vai fazer a extensão com a linha verde, então vai virar, você falou, fazendo que pode ser um bairro de Curitiba, vai ficar uma coisa unificada só, né? Então grandes estruturas comerciais residenciais ao longo dessa rodovia, que pode virar uma extensão da linha verde, vão ser criadas, entre outros dispositivos, né? Então a questão da segurança, da educação e da saúde, né? Agora está sendo, já no mês que vem vai ser inaugurado agora o primeiro grande hospital, inclusive com cirurgias eletivas lá na cidade. Então esses detalhes aí, não são detalhes, esses projetos estão sendo pensados. Agora, claro, pelo crescimento que tem, não dá conta, entendeu? Então ela está crescendo, está desenvolvendo, então tem que adensar também, porque se o território é pequeno, né? Exatamente. Então agora a questão de parcelamento de solo, ainda tem algumas estruturas lá para se pensar isso, mas agora o grande conceito de Fazenda Rio Grande é a verticalização. Sim. Então está sendo estudado agora o plano diretor, né? E agora a tendência é que a verticalização comece a aparecer. Claro, ela não pode vir de uma hora para outra, até porque senão vai criar um gargalo no mercado, né? Daí para vender
venda, né? Aí, mas assim, paulatinamente ela começa a aparecer e vai ter que aparecer, né? Então agora vamos ter que subir as estruturas. Até porque a Fazenda Rio Grande não tem problema com questões aí de eventos naturais tão fortes e também nem com sobrevoos em cima, né? Que atrapalhem essa questão da verticalização. Então, são modelos, né, estruturantes que estão sendo pensados para a cidade, né, para absorver esse crescimento demográfico e econômico, né, que vem junto com a população. Nós temos aí, falando para os nossos ouvintes, questão sobre moradia, né? O programa aqui é Mercado Imobiliário, a gente tem que falar sobre a moradia, aquela pessoa que está procurando imóvel, né, em Curitiba. Hoje ele tem que, dependendo, ir para as regiões e muitas vezes trabalhar onde trabalha, né? Talvez morem aqui, trabalhem lá, ou outra cidade na região metropolitana. Então, hoje, para você morar na Fazenda Rio Grande, você que é de lá, você que conhece muito bem, você falaria para esse nosso ouvinte, para ele escutar, olhar, passear e ver as condições dos imóveis, das casas, loteamento e tudo mais, ainda hoje os valores são atrativos? São atrativos, Canto, até porque se existe uma grande oferta, né? Quando se existe uma grande oferta, né, principalmente no mercado da construção hoje, então naturalmente o mercado começa a regular, né? Você começa a ter um atrativo de preços. Ainda então está sendo atrativo se buscar residências em Fazenda Rio Grande, né? Residências que eu falo horizontais, né? Sobrados, outras casas, né? Mudou o perfil econômico da cidade já. Então o mercado Minha Casa Minha Vida, muito embora agora tem o governo federal ainda está estimulando isso, mas naturalmente aí até algumas no outro governo que estava, né, estava tendo estoque de casas fechadas no Minha Casa Minha Vida. A procura estava sendo menor, mas não porque deixou de gente, porque começou aí um outro perfil de morador, né, ou que estava conseguindo comprar uma residência melhor. Então, o mercado da construção ele acabou elevando o padrão. Tanto que muitas casas lá, sobrados, enfim, que foram edificados na cidade, né, para se colocar à venda, né, o pessoal lá é muito exigente, Canto, e começou a solicitar piscinas. Tanto que muito construtor com a casa pronta teve que adaptar piscinas, né, nos terrenos dos fundos para poder vender. E daí se criou um padrão, tinha que ter porcelanato, frente reta com vidros, mármores e tal. Então o mercado, o público de lá, ele ficou exigente. E por que daí a gente foi saber o porquê que aconteceu isso. É que a população de Fazenda Rio Grande, ela é altamente jovem. É a população mais jovem do estado e uma das mais jovens do Brasil. Então, dos 12 aos 39 anos, é praticamente a maior fatia de moradores que tem lá. Tá? Então, são casais jovens, que geralmente o marido trabalha, a esposa trabalha, né? Tem um filho, no máximo, 2 ali, essa é a conta, dá 2,95 habitantes por residência, né? Que foi identificado aí. Então, esse habitante, como ele está na vida ativa, ele está trabalhando, ele está estudando, né? Então, ele acaba querendo, né? Até pela tecnologia, tá? Acesso à informação, ele acaba querendo, então, um produto diferenciado, né? Então, as construtoras de Fazenda Rio Grande lá tiveram que se adaptar a esse conceito. Então, se passa lá em vários bairros da cidade, que às vezes tinham casas, você vai ver casas sendo demolidas e entrando um retrofit, né, violento na arquitetura e tal. Por quê? Porque o mercado começou a pedir isso, né? E foi interessante, né? Claro que daí você acaba agregando valor ao produto, né? Acaba transformando todo o visual. Então, é uma leitura interessante que aconteceu. E até porque a Fazenda Rio Grande, se você for lá hoje, dia 16 de abril, e voltar daqui um trimestre lá, Canto, e passar naquele mesmo local, você vai ver que tem mudanças. Já não é mais a mesma coisa, porque é um canteiro de obras que está acontecendo, né? Tanto obras privadas, né? Quanto obras públicas, né? Que tem que acontecer naturalmente. Então, Fazenda Rio Grande, ela muda muito o seu visual, né? Por essa questão de crescimento mesmo. E agora a verticalização é uma tendência natural do processo. Antigamente você morava perto do trabalho, e em detrimento logicamente, a locomoção era muito mais rápida.
Hoje em dia, nas cidades, nas grandes cidades, você mora mais perto onde teus filhos estudam, né? Quer dizer, você vai privilegiar a tua família, porque daí você fica no trânsito. E eu pergunto, hoje a Fazenda Rio Grande, na parte de educação, as escolas aí, referências, já estão indo para lá? Existem várias consultas, cara. Nós já temos, né? Não vou citar aqui, né? Por questões comerciais, mas assim, nós já temos grupos educacionais que já estão lá, inclusive e tomaram um susto. Tem um grupo educacional que foi lá, idealizou um modelo de investimento que ficou já um investimento grande. Eles tomaram um susto tão grande que já no primeiro ano que eles foram, eles tiveram o dobro de matrículas. E agora isso se quadruplicou, se eu não me engano, falando com a diretora até há poucos dias atrás, e agora eles inclusive vão ter que fazer quase que uma outra escola lá. Compraram todos os lotes do lado, lá estão negociando. Essa escola já está lá. Já está lá, tá? Eu estou falando desse grupo. Certo. E outras escolas que são privadas, né? Também todas elas estão sofrendo investimentos, né? Para se ajustar. E outros grupos de referência também têm consultas para lá, tá? Por quê? Por causa do perfil jovem da população e até porque, né, a cidade pede isso, e também houve uma evolução de renda. Então, naturalmente, você acaba, quem tem condições, claro, quem não quer dar uma educação melhor para o seu filho, né? Então você acaba criando dispositivos, né? E a própria educação pública, né? Tem sido tratado lá com um certo carinho, né? Pela gestão pública, no sentido de sempre melhorar o processo, né? Claro que a educação pública, ela tem os seus desafios, mas assim, tem procurado ser atendido toda essa garotada nova que vai ser o nosso futuro. Então, acho que respondendo a sua pergunta, investimentos da área educacional, sim, estão demandando a cidade e estão fazendo pesquisas direto por lá, justamente para poder ver onde é que pode se instalar, né, o seu empreendimento para atender esse mercado que tem lá. A renda per capita, logicamente, tem aumentado na fazenda, né? Tem, nós sofremos aí, agora eu tenho o último dado de 2020, acho que de 2011 a 2020 nós sofremos evolução na renda no PIB per capita de 108%, tá? E do município foi 226%, né? Então é um crescimento considerável se você avaliar, né, no mercado metropolitano aqui, né? Garçom, nós estamos chegando ao final do programa. Não sei se tem alguma coisa que você queria falar mais sobre a Fazenda Rio Grande. Então está à tua disposição. Bom, a Fazenda Rio Grande, para quem não conhece, ou para quem ouve falar, seja de forma positiva ou negativa, ela é uma coisa que se transforma semanalmente, né? A evolução arquitetônica dela, do número de empreendimentos, número de empresas, evolui muito rápido. Tá? Então, quem não conhece a Fazenda Rio Grande, que está aqui na região, é um pulinho, tá? Só não adianta ir horário de pico, né? Tá em todo lugar, não? Das 6 às 8 da manhã é um horário de pico, e das 17 às 19 também é mais complicado o trânsito. Mas assim, horários alternativos, como por exemplo o horário do meio-dia agora, dependendo de onde você está ali, região do Água Verde ali, de Curitiba, você chega na Fazenda Rio Grande aí em 30 minutinhos, né? Então é muito rápido. Então, vá conhecer a cidade, ela tem oportunidades para quem quer investir, tem oportunidades para quem quer morar, né? E tem oportunidades para quem quer empreender, principalmente, né? A evolução de empresas que se abre lá tem emprego lá, muito grande, você né? A questão da empregabilidade, claro que quando chega muita gente, você não consegue absorver todo o emprego, então muita gente acaba sendo exportada, né, para trabalhar para fora, né? Se é que eu podia usar esse termo, exportado, mas assim, acaba vindo trabalhar na capital de Curitiba ou outros municípios, mas o setor econômico tem absorvido parte da mão de obra lá, sim, dos moradores local, né? Tanto que a nossa agência do trabalhador lá tem sido uma das referências aí, né, em número de empregabilidade. Então nós estamos absorvendo mão de obra porque está chegando muita empresa lá também, né? E de certa forma, isso é um cenário positivo. Agora, claro, quando cresce acima da média, daí tem que ter um pouco de paciência, né? Com certeza. Bem, esse é o mercado imobiliário de Canto a Canto. Iremos trazer aqui, pela primeira vez, sucessos na Fazenda Rio Grande, que é a cidade que mais cresce na região metropolitana.
e com certeza virão outros representantes das outras cidades da região. E quero te agradecer muito pela entrevista. Esse foi Gastão Gonchorovski, eu acertei o nome dele, para o Mercado Imobiliário de Canto a Canto.